como é que você já procurou alguém que possa fazer alguma peruca, alguma coisa e tal, tarana? Aí eu falei, não. Ela, poxa, procura, vê se você acha. E isso foi numa quarta-feira, dia 8 de abril. Eu cheguei em casa e lembrei que o Ayrton tinha uma cabeleireira chamada Valderez Zanetti. A Valderez foi a pessoa que cortou o cabelo desde quando o Ayrton entrou na Fórmula 1. Durante 10 anos ela cortou o cabelo dele, ela mora em São Paulo. E eu cheguei quarta-feira em casa de tarde e falei, caramba, como é que eu vou achar o telefone desta mulher? E onde ela trabalha? Quantos milhões de salões de beleza existem em São Paulo? Mas falei, pô, com esse nome, Valderez Zanetti, não é um nome comum, deve ser fácil de achar. Tentei botar no Google, nada. Só aparecia o nome dela por causa da biografia do Ayrton que o Ernesto Rodrigues, o jornalista, escreveu sobre ele. Nada. E aí, o que eu fiz? Liguei para o Sindicato dos Cabeleireiros de São Paulo. Eu falei, poxa, tem alguém que tem com esse nome, não sei o que, tarará. Nada. Não descobri nada. Aí, quinta-feira de manhã, dia 9 de abril, a mesma coisa, a mesma angústia, nada. Quinta-feira à tarde, nada. Né? Facebook, nada. Instagram, nada. Nada. Aí, eis que me dá um estalo, que foi eu pegar a biografia dele, para ver se tinha o nome do salão que ela trabalhava. E lá vai eu, pego a biografia do Ernesto, tá lá, Valderez Zanetti, trabalha no salão chamado Le Officieux, em francês, e liguei eu, isso foi na sexta-feira, na quinta-feira eu não achei o telefone dela, na sexta-feira de manhã eu achei o telefone, liguei e falei, poxa, eu tenho um projeto sobre o Ayrton, quero fazer o Ayrton, fiquei sabendo que você cortou o cabelo dele, se você podia me ajudar. Ela virou pra mim e falou assim, você tá em São Paulo? Eu falei, não, tô no Rio, mas posso ir a São Paulo. Ela, você pode vir aqui amanhã de manhã? Aí eu, caramba, amanhã de manhã? Posso ir pra São Paulo amanhã de manhã. E lá fui eu pra São Paulo, só que tem um detalhe. Eu liguei pra ela na sexta-feira de manhã. Sábado e domingo seguinte, eu tinha a peça com o Cerrado em Uberlândia. O Cerrado ia se apresentar lá no Teatro Municipal de Uberlândia, aquele que o Niemeyer fez. E eu falei, cara, mas como é que eu vou? Falei, vou de carro. Liguei para a produção da peça, para os produtores mesmo, né, que eu fazia assistente de produção. Falei, olha, não precisa ir, cancela minha passagem que eu vou de carro. Pô, mas você vai de carro? Eu falei, vou de carro. Pode ficar tranquilo que eu vou de carro. Mas você vai? Vou chegar, tudo certo, vou de carro para lá. E então, lá fui eu. Saí sexta-feira pro Rio, depois do almoço. Peguei o carro, fui para São Paulo, dormi em São Paulo. Acordei no outro dia seguinte de manhã. Fui lá no salão da Valderez. Aí lá vai eu chegar pra Valderez Zanetti, foi a cabeleireira do Ayrton. Expliquei toda a história pra ela, que eu queria fazer porque eu sou ator e queria fazer o Ayrton, não sei o que, tarana. Ela, adorei seu projeto, já comprei seu projeto. Toda vez que você quiser cortar o cabelo, você vem cortar o cabelo aqui comigo. Eu que vou cortar seu cabelo nessa sua jornada aí. E fica tranquilo que eu vou te ajudar. Não se preocupa. Beleza. Cortei o cabelo lá na Valderez Zanetti. Já tudo certo, feliz da vida. Saí de São Paulo, fui para Uberlândia. Cheguei em Uberlândia, também sábado, domingo, tudo certo na peça do Cerrado. Aí domingo de noite, peguei o carro, saí de Uberlândia, fui para Campinas. Agora entra mais uma daquelas coincidências, forças da natureza, Mãe Terra, Deus, espíritos, tudo que você quiser falar. Saí de Uberlândia, cheguei, era muito chão para voltar, ainda mais assim, domingo, 9h30 da noite, saí de Uberlândia para vir pro Rio direto. Falei, não, vou dormir em Campinas. Peguei o carro, parei em Campinas, dormi em Campinas, acordei na segunda-feira de manhã, cedo, mal consegui dormir, porque o que acontece agora? Na biografia do Ayrton, para quem não conhece, o Ayrton teve uma pessoa muito importante na vida dele. Quando ele era garoto, ele teve um kart. Ele teve um rapaz chamado Luiz Pascoal Gascon, mais conhecido como Tchê, igual como os gaúchos falam mesmo, Tchê. O Tchê foi o cara que preparou os motores do Ayrton no kart, e foi o cara meio que ajudou ele, foi o mentor dele, do Ayrton no kart, assim. Ele foi o cara que conviveu desde 1973, que foi o primeiro ano que o Ayrton correu de kart,
até o último ano que ele correu de kart, em 1982, que ele competiu pelo último mundial de kart dele. Então foi uma amizade assim intensa, de quase diária assim. E o Che, ele era espanhol, mais uma coincidência, ele chegou no Brasil no ano que o Ayrton nasceu, que foi em 1960. E ele teve uma importância muito grande na vida do Ayrton. E por que eu estou falando do Che? Porque é difícil falar isso, porque a história realmente é um pouco emocionante assim para mim. Eu liguei, eu falei, alguma coisa me deu, algum estalo me deu nesse hotel em Campinas. Eu estava em Campinas. Acordei de manhã cedo, tipo 7 horas da manhã. E eu falei, cara, eu preciso falar com o Che. Eu preciso ligar para esse Che, para falar com ele, para entrevistar ele. Preciso conversar com ele. Só um parênteses assim. Não, depois eu falo parênteses. Não, é aí que aconteceu. Aí eu peguei o telefone, botei no Google Luiz Pascoal Gascon Che Oficina. Cara, o primeiro nome que apareceu foi o Che e o número dele apareceu. Eu liguei pra ele na hora, 8 horas da manhã. Liguei e falei, oi Che, meu nome é Rodrigo, eu tenho um projeto sobre o Ayrton, será que a gente podia conversar? Não sei o que, é um projeto de teatro pra fazer sobre o Ayrton, você conviveu muito com ele. Quase diariamente, você preparou os motores, ensinou pra ele como é que faz pra guiar o kart, explicou. E ele falou, você tá em São Paulo? Com sotaque espanhol, né, que eu não sei fazer. Ele falou, eu falei, tô em Campinas. Ele falou, você tem como você vir pra cá agora? Eu falei, tem como eu ir pra aí agora, sim. Então vem pra cá, anota o meu endereço. Aí era, o endereço dele, ele tinha uma oficina ali em Interlagos, pertinho do autódromo de Interlagos. E lá fui eu me encontrar com o Che. Presta atenção na data, dia 13 de abril de 2015. Foi quando eu fiz essa entrevista com o Che. E eu lembro que eu tinha feito 1 hora de entrevista, e ele me contando coisas sobre o Ayrton, a história dele com o Ayrton. E aí, no final da entrevista eu falei, Che, eu posso voltar aqui na semana que vem pra gente dar continuidade? Ele, pode, claro, não tem problema e tal. Vim embora pro Rio, nesse dia, 13 de abril. E você vai entender por que eu tô falando das datas. Passou uma semana, eu continuei pesquisando pessoas para poder falar e conversar, que me deu um estalo de fazer entrevistas, de gravar vídeo. Eu falei, vou continuar fazendo isso, mas eu preciso procurar essas pessoas que foram importantes na vida do Ayrton, que poucas pessoas conhecem. E nessa época, eu tenho um amigo que é o meu professor de saxofone. Ele sabia que eu ia a São Paulo, tanto que eu não tive aula com ele nessa segunda-feira, porque ele sabia que eu ia para São Paulo pesquisar coisas sobre o Ayrton, ele é meu amigo. E eu não tinha falado para ele que eu ia falar com o Che, né? Só tinha falado que eu estava procurando a cabeleireira do Ayrton. Aí, no dia 28 de abril, se não me engano, 27 de abril, eu fui ter aula com esse meu professor de saxofone. 13 dias depois de eu ter falado com o Che. E aí eu abri a porta, falei, e aí André, tudo bem? Beleza e tal, não sei o que. E aí, foi pra São Paulo? Encontrou lá a cabeleireira do Ayrton? Eu falei, encontrei também o Che. Ele, o Che? E ele conhece muito de Fórmula 1, de kart, assim. Ele, você encontrou o Che? Eu falei, encontrei. Ele falou, não. Eu falei, encontrei. Ele falou, não é possível. Ele, sério? Eu falei, sério, por quê? Ele, porque o Che morreu. Aí, o quê? Eu falei, o Che morreu esse final de semana agora. Saiu no jornal e tudo. Eu falei, o Che morreu? O Che, o preparador? Aí ele falou, o Che morreu. Eu falei, caramba. Aí eu sentei, o que eu comecei a fazer? Óbvio, chorar, óbvio, né? Porque aí eu senti que tinha alguma coisa a mais, porque 13 dias depois de eu entrevistar o Che morre. Eu fui a última pessoa a entrevistar ele. E o último registro de vídeo que eu teve foi o meu. E aí, falei, caramba. E ele falou pra eu voltar semana que vem, não sei o que e tal. Conclusão, eu falei, bom, então eu tenho que seguir. Eu vou seguir daqui pra frente, eu tenho que seguir mesmo. Esse meu projeto de falar sobre tem que ir por esse caminho, entendeu? Porque nada é por acaso. E aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber que eu tinha que ir por um caminho que era assim, ir nesse caminho que poucas pessoas sabiam sobre a vida do Ayrton. Todo mundo conhecia o Ayrton na Fórmula 1, né? De 1984 a 94, mas ninguém conhecia ele, não tinha história dele na infância, não tinha história dele na adolescência, não tinha história dele na época do kart, e muito pouco a história dele na Inglaterra. O que aconteceu com o Ayrton na Inglaterra, né? E aí eu comecei a ir por esse lado do kart.
na biografia do Ayrton existiam poucos nomes de kart, só coisas assim, o Tchê e alguns amigos mais próximos. E eu falei, bom, vou pesquisar. E em maio eu voltei para São Paulo e fiz uma outra entrevista muito importante também, que foi com... eu pesquisando sobre esse negócio do kart e tal também, eu cheguei a entrevistar o Nuno Cobra. Quem foi o Nuno Cobra? Algumas pessoas conhecem o Nuno, né? O Nuno foi o preparador físico do Ayrton. Quando o Ayrton estava na Fórmula 3, antes dele entrar na Fórmula 1, ele teve um preparador, ele pesquisou, ele leu sobre na época, um homem que preparava as pessoas, preparava os tenistas, e o Ayrton era muito franzino, muito magrinho, ele tinha pouca resistência física, e quando ele saía das corridas de Fórmula 3, um ano antes de ele entrar na Fórmula 1, ele saía muito fraco, ele praticamente desmaiou em uma vez ou duas numa dessas corridas de Fórmula 3, porque ele era muito magrelo. Então, na Fórmula 1, no primeiro ano de Fórmula 1 também aconteceu isso, e ele encontrou um Nuno, que o Nuno, ele deu toda a resistência física que o Ayrton precisava. Então eu fui lá para São Paulo, pesquisando sobre kart. Eu tive a sorte de entrevistar o Nuno Cobra. Não foi uma entrevista de vídeo porque ele não quis, mas eu gravei toda a entrevista em áudio. Foi a única entrevista que eu gravei em áudio. Todas as outras foram em vídeo. Mas tudo que ele podia falar de interessante, ele falou nessa entrevista. Fora que tem o livro dele também. Então, fui para São Paulo só para entrevistar o Nuno, que foi uma pessoa muito importante na vida da Ayrton, assim como o Tchê. Entendeu? Já tinha essas duas entrevistas. Falei, bom, agora vou no kart. Voltei de São Paulo. Uma outra coincidência, que na época teve, que em maio estava tendo uma exposição aqui no Village Mall sobre o Ayrton e a época do kart. Também, né? Não era só sobre o kart, mas sobre coisas do Ayrton. E eu fui nessa exposição, aqui no Village Mall, sobre o Ayrton. Eu descobri, pesquisei algumas coisas lá, ok, beleza. E aí, em final de maio, lá pro dia 21, eu voltei e entrevistei mais outras duas pessoas que foram muito importantes na vida do Ayrton. Em vídeo também. Foi Chico Serra e Alan Mosca. Vou resumir rapidinho para não ficar... Aliás, tem que falar quem foram essas pessoas para você poder entender. O Chico foi um dos principais... O Chico, ele era um cara que correu com o Ayrton no kart, alguns campeonatos do Ayrton, mas eles nunca correram juntos. Só que o Chico sempre teve muito ciúme do Ayrton, porque o Chico era o cara que ganhava de todo mundo, e o Ayrton, que vinha numa categoria abaixo, estava ganhando de todo mundo mais que ele, batendo todos os recordes, inclusive o dele. E eles ficaram com muitos ciúmes um do outro, entendeu? Era uma coisa velada, assim. E o Chico, eles correram uma vez juntos, de kart competiram uma vez, e o Ayrton ganhou dele, que foi numa festa que o Tchê deu, uma comemoração, porque o Chico ia para a Inglaterra e correr nas categorias, em outras categorias, e o Ayrton ganhou dele. Beleza. E o Chico foi muito importante para o Ayrton, porque ele foi o cara que abriu as portas para o Ayrton na Inglaterra, para o Ayrton poder correr. Ele foi que falou com o Ralph, assim, né? Quem é o Ralph? O Ralph era um cara que recebia os outros pilotos, enfim, isso aí já são histórias do Ayrton, né? Para resumir, ele foi o cara que falou com um cara na Inglaterra, com o chefe dele que corria lá, porque o Chico, nessa categoria, ganhou tudo, e aí o chefe dele falou para ele, olha, quem é que eu vou te colocar no teu lugar? Aí o Chico falou, pô, tem um brasileiro muito bom, que anda de kart. Aí ele falou, não, mas aqui a gente não anda mais de kart, aqui já é outro tipo de carro. Ele falou, não, chama o garoto que o garoto é bom. E foi o Chico que ajudou muito o Ayrton, levando o Ayrton para a Inglaterra. E isso mostra como o Chico Serra foi importante na vida do Ayrton. Tem muito mais história, lógico, que eu estou resumindo. E a outra pessoa que eu entrevistei foi o Alan Mosca. Quem foi o Alan Mosca? Alan Mosca foi filho do Cid Mosca. Quem é Cid Mosca? Vou resumir também. O Cid foi o cara que criou 99% dos capacetes, os designs dos capacetes de pilotos de Fórmula 1. Nelson Piquet, se eu não me engano, Rubinho Barrichello também. Do próprio Ayrton. Tem a história de como o capacete verde e amarelo foi criado. Resumindo a história, o Cid ele morreu, se eu não me engano, não vou lembrar agora a data, mas não sei se foi 2009, 2010, entre 2009 e 2012 ele já tinha falecido já. Então o Alan Mosca é o filho dele, que continua até hoje fazendo todo o capacete verde e amarelo que você vê do Ayrton, foi graças a esse rapaz chamado Cid Mosca, e a família, o filho dele, que é Alan, e a filha dele, que é a Estela, que continuam fazendo isso em São Paulo até hoje. Então, eu comecei a entrevistar algumas pessoas que tinham uma certa relevância na vida, uma relevância muito forte. Foi o Tchê, foi a Valderez,
foi o Chico Serra, que abriu as portas para ir para a Inglaterra, foi o Alan Mosca, que foi o filho do cara que criou o capacete do Ayrton. Depois, se você quiser, até conta essa história, como é que foi, mas vou tentar resumir para não ficar muito cansativo para você. E aí, quando eu entrevistei o Chico Serra, eu saí da entrevista e falei, opa, o negócio tá ficando muito sério, eu preciso ir lá no Instituto Ayrton Senna pedir autorização para continuar fazendo esse trabalho, senão vou ser processado. E eu, como sou muito pé no chão, vou lá. Aí, eu lembro que eu liguei para um instituto e falei com uma pessoa chamada Mauro Rato, na época que trabalhava no instituto, não trabalha mais, e ele me passou para o Marco Crespo. Esse sim, tem uma história com ele muito legal, do Instituto Ayrton Senna. Ele trabalhava no instituto nessa época. E a gente marcou uma reunião. A nossa reunião foi marcada para junho. Lá fui eu para São Paulo, pedi autorização pro Marco Crespo para ver essa questão dos direitos, como é que faria e tal. E na reunião ficou o que aconteceu na reunião? O Marco, ele viu o material que eu já tinha, os materiais em vídeo que eu já tinha, as pessoas que eu tinha entrevistado, com uma certa relevância na vida do Ayrton, e ele falou, caramba, Rodrigo, que material bacana você tem, olha, eu vou te falar que aqui no Instituto a gente está fazendo o mesmo trabalho, a gente estava pensando em fazer esse mesmo trabalho que você já está fazendo, uma coincidência, né? E eu queria te apresentar para a Júlia do Memorial, para ver se eu te coloco, ela é gerente do Memorial, é a Júlia Lali, e se você entra em contato direto com ela, porque ela trabalha diretamente com a dona Neide Senna, que é a mãe do Ayrton, eles que cuidam dessa parte do Memorial, e vou tentar te colocar com ela, porque elas iam começar a fazer esse trabalho, porque a dona Neide Senna vai escrever um livro sobre o Ayrton, e você já tem muito material que ela provavelmente vai precisar. Então, a sua hora foi muito boa. E o que acontece? Já existe uma produtora, já existe na verdade, duas produtoras que têm o direito do Ayrton. Uma é a Aventura Entretenimento, lá no Rio de Janeiro, que vai fazer um musical sobre Ayrton. E o outro são os irmãos Gulani, que eu posso tentar te colocar em contato com o Caio Gulani, para ver se ele te recebe, para você já ir trocando umas figurinhas com ele, porque com certeza, pelo material que você já está fazendo, você é a pessoa que já está na frente de qualquer ator que for querer interpretar o Ayrton. E aí, eu aproveitei que estava em São Paulo e perguntei para o Marco, mas Marco, quando é que eu vou ter essa reunião com a Júlia? Lá, Rodrigo, por agora nada, mas não sei. Eu falei, eu posso continuar fazendo esse trabalho? Aí ele, olha, poder não pode, mas o que você já tem de material te dá crédito para você continuar. Mas eu não te falei nada e nem estou falando para você fazer. Eu falei, tá bom, já entendi. E aí vou continuar fazendo essas entrevistas para quando eu chegar e for falar, se eu falar algum dia com a dona Neide, a mãe do Ayrton, eu já tenho material o suficiente, material decente para mostrar para ela.